Seja bem-vindo a Conexões de Integridade. Meu nome é Fernando Henrique Zanoni, eu sou sócio-diretor da CódigoConduta.com e nesse episódio nós vamos conversar sobre consequências penais dos desvios de conduta. Hoje eu estou aqui com o Luiz Merlin, ele é colega de faculdade, advogado criminalista, especializado na área de Direito Econômico e Empresarial, mestre pela Universidade Federal do Paraná e professor de Direito Penal e Direito Penal Econômico e Empresarial. E aí, Merlin, tudo nos conformes? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e fazer parte desse projeto. Merlin, você podia fazer um resumo da sua trajetória profissional para a gente Claro. iniciar a nossa conversa? Bom, eu sou advogado criminalista e atuo em causas e defesas criminais de direito penal econômico e empresarial, isso desde 2007. Antes disso, eu fui assessor do Ministério Público do Paraná e desde mais ou menos essa época, também um pouco antes, leciono as disciplinas de direito penal, 1, 2, 3, 4, execução penal e principalmente as disciplinas de direito penal empresarial, como crimes econômicos, como crimes fiscais e assim por diante. Legal. Então vamos começar o nosso bate-papo, né? O compliance, Luiz, de certo modo, ele é produto de uma reestruturação que nós vemos vivenciando nos últimos anos na relação entre o Estado e a sociedade, né? A incapacidade do Estado em fazer frente a todas essas demandas obrigou as organizações a criar os seus mecanismos de conformidade e integridade para melhor gerenciar os riscos a que elas estão submetidas e detectar os desvios de conduta e não conformidades que ocorram aí no âmbito da organização. Como que o direito penal tem acompanhado essa transformação? E eu queria saber de você, como advogado criminalista, se o compliance tem sido mais inimigo ou mais aliado de vocês aí. Eu acho que sinto que talvez a gente tenha que se perguntar se o advogado criminalista tem sido um aliado ou um inimigo do compliance, né? Essa é uma realidade que chegou e poucos, na verdade, têm tido a compreensão do que isso significa. Mas, para a gente falar um pouco sobre o impacto que essa novidade para nós chega ao direito penal, é interessante a gente pensar que a situação mudou para todos os profissionais do sistema de justiça criminal, tanto advogados, quanto juízes, quanto promotores, quanto delegados, investigadores. Remonta um pouco o cenário da Operação Lava Jato e também da Lei Anticorrupção, né? Acredito que antes disso a gente não tinha a complexidade de situações das empresas, né, principalmente, que pudesse chamar a atenção da advocacia criminal. Na teoria, né, saindo um pouco do campo da advocacia, mas quanto ao direito penal, na teoria, a gente vê vários trabalhos sendo desenvolvidos há algum tempo, mas pouco tempo, né? Ainda é uma novidade também na academia, nas universidades brasileiras. Aliás, eu digo que é um tema da moda, né? Parece que hoje todo mundo quer escrever ali a sua linha, os seus papéis, as suas publicações sobre compliance criminal, né? O criminal compliance. O problema é que me parece que as pessoas elas não têm um conhecimento da realidade da empresa, aquilo que vive a empresa no dia a dia. Os profissionais da área jurídica, então não só os advogados, também a polícia, também o Ministério Público, também o juiz, eles têm que compreender melhor a realidade da empresa, a realidade na qual se insere os programas de conformidade para entender qual é a intersecção entre o direito penal e o compliance. Aliás, fruto um pouco dessa falta de compreensão, a gente vê por aí alguns colegas, né, alguns advogados criminalistas, vendendo códigos de conduta, né, o que, para qualquer pessoa que saiba um pouquinho sobre compliance, é um absurdo, um completo absurdo, né? Como se o compliance fosse esse conjunto de regras abstratas, em que eu pudesse simplesmente te encaminhar um código e isso seria acolhido e implementado de cima para baixo numa empresa. Não é essa a ideia. Então,
me parece que esses aí são os inimigos do compliance, né? De fato, nós temos, infelizmente, muitos colegas que atuam dessa forma. Quem trabalha de maneira mais séria, mais comprometida e com maior profundidade no direito econômico ou na advocacia penal empresarial, sabe que o compliance, ele cada vez mais é uma oportunidade também de trabalho para nós. Porque, aliás, para quem é apaixonado por direito penal, né, e se dedica também ao estudo do direito penal, a melhor situação que nós poderíamos imaginar é uma sociedade em que a gente pudesse contribuir para a diminuição da criminalidade, né? Independentemente do fator ideológico, no fundo é isso que todos desejam. É claro que o compliance ele não é, na verdade, o salvador né, do mundo, mas ele soma, ele vem a unir esforços a partir de uma outra compreensão do papel da empresa com a sociedade, né? Então, o compliance ele é uma realidade, ele é uma realidade que eu acredito que serve não só ao desenvolvimento melhor da empresa, como também desenvolvimento melhor dos advogados, dos juízes e de toda a sociedade, né? Então, na verdade, o advogado criminalista, que antes era aquele sujeito que se encontrava lá no tribunal do júri, fazendo seus discursos veementes, brilhantes, agora abre uma possibilidade do advogado também atuar numa forma de um consultor, né? Como alguém que está ali, não com aquele rótulo de advogado criminalista, mas como alguém que está disposto e preparado para resolver problemas do dia a dia da empresa, né? Problemas muito práticos, não só aqueles que dizem respeito à investigação que o Estado faz, eventualmente, sobre uma atividade da empresa, uma atividade do executivo, uma atividade de quem quer que seja, mas também naquele momento do ambiente corporativo, principalmente, né? E, aliás, é por conta desse ambiente corporativo mal compreendido por muitos advogados que você tem até uma certa antipatia da advocacia criminal com o compliance, né? Há um certo temor, né? Uma certa ideia de que as investigações internas poderiam significar vamos dizer assim, uma usurpação do poder do Estado, ou até um abuso de poder por parte de um particular, né? Então, me parece que há que se mudar um pouco o foco e observar, e esse é o meu dia a dia também, de observar essas situações para verificar no que as empresas podem melhorar, né, na atuação, segundo o ponto de vista do direito penal, e como que eu posso contribuir, por exemplo, esclarecendo determinadas questões, né? O compliance é muito mais do que uma questão de crimes e de corrupção, como alguns supõem, né? Então, naquilo que se reserva estritamente àqueles temas, eu acho que nós, advogados criminalistas, temos muito a ganhar e muito a contribuir junto com a empresa, né? Então, esse é o cenário que eu vejo. Legal, perfeito. Você já acabou tocando num assunto que eu queria tratar contigo, que é a questão das investigações corporativas. No primeiro episódio da nossa série, a gente tratou sobre isso junto com o Marcos Turbay, né? O quão importante é seguir protocolos e principalmente estar em conformidade com as normas internas e as normas jurídicas, né? Penais, principalmente, na apuração desses desvios de fraude ilícitos dentro das organizações. No teu dia a dia profissional, no teu histórico profissional, na apuração desse tipo de conduta, você tem exemplos de boas e más práticas de investigações corporativas que eventualmente tenham influenciado as decisões judiciais em casos que você tenha atuado? Sim. Eu vejo muitas corporações hoje trabalhando ativamente nas investigações, inclusive fazendo uma coisa que é absolutamente recomendável mesmo, de fato, é interessante, que é a contratação de escritórios criminalistas que são especialistas nesse tipo de assunto. No entanto, o que eu vejo também
é uma pouca preocupação com a forma da colheita da prova e a forma de conservação dessa prova, né? A forma como se preserva o que a gente chama de cadeia de custódia da prova. É porque de nada adianta a gente chegar a uma conclusão numa investigação interna de que um determinado funcionário, determinado colaborador, ele é culpado de uma determinada infração, né? De nada adianta chegar a essa conclusão se posteriormente você não puder usar os elementos colhidos nessa investigação interna dentro de um processo judicial. Se a gente está falando aqui de uma suspeita de ocorrência de crime, esse processo judicial é um processo criminal, né? Então, eu lembro, por exemplo, num caso em que eu tive a oportunidade de trabalhar, em que uma grande empresa, uma grande corporação, ela tinha uma auditoria externa, não só interna, auditoria externa, uma dessas Big Four, aí, muito conhecidas, identificou a existência de uma fraude no setor de compras dessa empresa. Então, foi instaurada uma sindicância interna, né, dessa vez, não pela auditoria externa, e se recomendou a demissão por justa causa desse gerente, né? Esse cidadão foi meu cliente, e no processo criminal, o que aconteceu foi uma coisa completamente inusitada para quem não vive o nosso dia a dia. Ele, quando foi interrogado, ele confessou o crime, né? Por N motivos. Ele confessou o crime e, ao final, a juíza não condenou ele. E o tribunal tampouco. Ele foi absolvido. Então, nós temos um caso de um réu confesso absolvido. Por que isso aconteceu? Porque a prova que foi colhida pela empresa na investigação interna era imprestável para solução daquele caso criminal. O que aconteceu? A empresa ela fez juntar dentro do processo algumas planilhas que ela tinha montado do que tinha sido desfalque, mas não tomou cuidado de colocar nesse material também os documentos bancários. E aí sim seriam prova inconteste de que houve desfalque. Como não havia essa prova, e o Código de Processo Penal brasileiro não permite que se condene alguém apenas com base na confissão, esse sujeito foi absolvido por um erro, por um equívoco da própria vítima, que no caso era a empresa, né? Um outro caso, um sujeito, ele trabalhava num grande banco, desses comerciais, bastante conhecidos, e ele fazia lá a gerência a contratação de algumas empresas terceirizadas de cobrança. Ele beneficiou algumas dessas empresas. Em contrapartida, essas empresas depositavam lá um valor para ele de uma certa comissão, né? O que o banco fez? Ele pesquisou, usou uma ferramenta que é própria do sistema anti-lavagem, que a lei concede aos bancos essa ferramenta para evitar lavagem de dinheiro, que é uma outra coisa. Ela utilizou essa ferramenta para buscar informações desse funcionário em outros bancos e descobriu que ele tinha uma conta num outro banco e que ele recebeu naquela conta determinados valores daquelas empresas, né? Ora, ela tem 100% de certeza que o sujeito cometeu um crime e que a vítima é ela mesma, correto? Correto. Ela instaura, então, uma sindicância interna, e a primeira coisa que se faz na sindicância é ouvir o sujeito, né, ouvir o funcionário, e a primeira coisa que se pergunta a ele, nós temos aqui a tua conta no banco tal e está aqui, ó, essa prova é completamente ilegal, completamente nula. Porque para você poder quebrar o sigilo bancário de alguém, você precisa de uma decisão judicial. Então, se o banco se valeu de um mecanismo que ele tem autorização da lei para utilizar para o sistema anti-lavagem, ele não pode desviar esse mecanismo para fazer a investigação interna. Então, um equívoco fundamental, um equívoco básico, elementar, que qualquer advogado criminalista tivesse sido consultado, teria alertado a empresa que não poderia ser feita dessa forma. Então, aqui eu estou dando dois exemplos, claro, bastante extremos, né? Bastante extremos, em que a prova foi perdida, né? O resultado não foi garantido.
por conta de um equívoco elementar, né? E veja, não é só uma questão da empresa ela ter a satisfação, né, que eu acho que não é o caso, de ver um sujeito, o autor de um crime, contra ela condenado. Às vezes, é necessário se preservar essa prova, se coletar com qualidade essa prova, porque lá na frente ela pode ser utilizada, por exemplo, num acordo de leniência da empresa, ou até num acordo de colaboração do executivo. Quantas vezes já me aconteceu de chegar na empresa, de chegar numa conversa, numa reunião com um executivo ou um ex-executivo, e eu perguntar, onde estão as provas? Essas provas ou elas não existem, ou elas se perderam, ou elas não foram coletadas com qualidade. E ao não ser coletadas com qualidade, a gente entra numa negociação com o Estado, com a gente, com a autoridade, numa desvantagem muito grande, né? Às vezes até perdendo a chance de fazer um bom acordo, de fazer um acordo que permita a sobrevida da empresa e a liberdade desse executivo, né? Essas são as más práticas, eu diria, né? As boas práticas, é claro, vem de pessoas como você, Fernando, e de outras que a gente encontra pelo caminho, poucas, mas de muita qualidade, que estão atentos com o resultado das investigações internas, né? Que observa normas e modelos internacionalmente aceitos, né? Às vezes cumprindo funções ou cumprindo regras elementares, como delimitação do escopo do trabalho, né? A contratação de uma pessoa especializada naquele tipo de investigação e de coleta de prova, né? Acho que esses são os pontos. Legal, perfeito. Um dos temas que está bastante em voga, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, Merlin, é a questão dos canais de denúncia e dos denunciantes de boa-fé. Está sendo dado cada vez mais importância, tanto para os canais quanto para a figura do whistleblower, né, chamado em inglês. Os programas de incentivo à denúncia eles já são realidade nos Estados Unidos desde o Dodd-Frank Act, já há alguns anos, né? E a Europa, há pouco tempo, ela editou a diretiva 2019-1937, que chega a obrigar as empresas com mais de 50 funcionários a estabelecer canais internos apropriados para receber relatos. No Brasil, a figura do informante do bem ela estava prevista no projeto anticrime, mas não constou na versão final da norma. Considerando a tua experiência profissional, nós estamos preparados para implementar um sistema parecido com o que foi feito nos Estados Unidos com o Dodd-Frank Act? E se você entende que não ainda, por quê? E o que nós precisamos fazer para, então, adotarmos um modelo parecido? Esse tema é muito interessante, né? E até acho que ele gerou pouco debate entre nós, pouco do qual eu gostaria de ter feito. Em relação aos mecanismos privados, empresariais, eu não vejo problema algum. Pelo contrário, eu acho que eles devem ser implementados, eles devem ser utilizados. Os canais de denúncia devem fomentar as denúncias e a prática da conformidade, né, dentro das empresas. Deve ser garantido o anonimato, e eu não vejo nenhum problema com isso. No entanto, eu acho que esse é o ponto desses projetos de lei, e eu não tenho tanta certeza disso em relação ao Estado, né? Eu não acredito que nós estejamos totalmente preparados para essa medida dentro das investigações estatais. E é bom salientar que boa parte do insucesso do projeto anticrime, eu reputo, seja pela falta de um debate honesto, amplo, dentro da academia, dentro das universidades, com os órgãos de classe, a respeito dessa figura em nosso sistema, né? Muitos colegas, principalmente aqueles que estão envolvidos também com estudos teóricos mais profundos, mas aqueles também da prática profissional, do dia a dia da advocacia criminal, eles acreditam que esse seja um mecanismo incompatível com o nosso sistema. É muito comum que a gente vê por aí algumas pessoas dizendo, não, isso é uma americanização do direito penal brasileiro, como se isso dissesse alguma coisa, como se isso tivesse um tom assim, não, isso é necessariamente ruim, ou isso é necessariamente bom. Não, não é nem necessariamente bom, nem ruim. A questão é a gente entender quais são
os nossos princípios, quais são os nossos pontos de partida, o que é mais caro a nós e como que a gente consegue implementar uma ferramenta dessa aqui. Eu não acho que seja impossível, eu não acho que seja indesejável, né? A experiência norte-americana, por exemplo, ela funciona muito bem, mas ela não está livre de críticas, né? Quem conhece, por exemplo, toda a produção acadêmica das universidades americanas em matéria de criminologia, sabe que essas críticas são muito contundentes e muito pertinentes, né? Quem conhece também a realidade política e jurídica dos Estados Unidos sabe que existem pontos de partida lá que são diferentes dos nossos. Bom, mas do ponto de vista prático, né? O que isso significa para nós, né? Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, aqui é de uma lei clara, de um debate claro e limites, né, muito claros. Previsão da extensão de quando que será autorizado, de como que vai ser autorizado essa figura do informante do bem. É claro que aqui eu estou falando das situações limite, onde de fato essa figura não convive bem com o nosso sistema. Por exemplo, esse sujeito dos Estados Unidos e em outros locais, e até no projeto original lá da lei de crime, ele receberia um prêmio, né, em dinheiro, caso o Estado conseguisse reaver valores. Então, uma porcentagem ia para um determinado sujeito lá. Tá? Isso é estranho, isso é muito estranho para mim, né? Na verdade, eu não consigo ver isso assim com tão bons olhos, né? Mas vamos deixar isso um pouco de lado, já volto a esse problema. Eu acho que o problema mais grave para nós é aceitar que existe uma testemunha completamente anônima no processo. Algo com que os americanos não se preocupam tanto. Também é um problema para eles, né? Quem acompanha a política norte-americana vê, por exemplo, que até nas investigações contra o atual presidente da República Americana, também se vê envolto numa investigação onde existe um denunciante que não se sabe bem quem é, né? Me parece que no nosso sistema isso não pode ser permitido. Eu tenho o direito de confrontar a versão dessa pessoa, no mínimo de saber como é que ela obteve essas informações, como é que ela obteve essas provas, porque, por exemplo, ela obteve essas provas violando o sigilo bancário de alguém. Essa prova não pode ser utilizada. Ela obteve essa prova de tortura. Essa prova não pode ser utilizada, é evidente, né? Então, a compatibilização com o nosso sistema exigiria que a gente atuasse de uma forma um pouco diferente desses outros países, né? Agora, voltando à questão de se oferecer um prêmio em dinheiro para o denunciante, eu tenho receio, né? E aqui, assim, é só uma intuição. Eu tenho receio dessa figura criar um verdadeiro caçador de recompensas dentro do ambiente empresarial, né? Não acho que isso possa ser alguma coisa assim, só positiva, que a gente vai conseguir resgatar o dinheiro que foi, né, o desfalque que aconteceu. Não, eu acho que a gente tem aí inúmeros casos em que as investigações não resultam em condenação, investigações que concluem que não houve crime, e uma figura como essa, ela tem que ter um uso bem delimitado, porque alguém pode se valer disso para tentar enriquecer, para tentar viver dessa situação, né? Tenho a impressão que isso pode fomentar no ambiente corporativo uma verdadeira competitividade tóxica, né? Onde eu vou desconfiar do sujeito que está do meu lado, né? Num ambiente completamente contrário daquele que é o ideal, que é você ter equipes, de compartilhar essas emoções até dentro do trabalho, de ter uma relação, um sentimento mútuo de confiança, né? Eu acredito que a gente tem que pensar em todas as questões jurídicas, morais e práticas para poder instituir no Brasil também essa figura em investigações do Estado. Não, legal. Merlin, com base na nossa experiência profissional, nós temos visto que o empresário médio,
empresário ou o executivo médio, eles desconhecem os riscos penais a que eles estão submetidos em razão do comportamento de terceiros, sejam eles os colaboradores da empresa, os gestores ou até mesmo prestadores de serviço que acabam atuando em nome da organização da qual esses executivos ou os empresários fazem parte. Quais são as principais hipóteses em que alguém pode ser responsabilizado penalmente por um ato de terceiros? Poderia esclarecer um pouco para deixar mais claro para esse empresário quais são esses riscos a que ele está submetido? Sim. Primeiro, é interessante a gente diagnosticar, né, observar que a percepção geral do empresário e da empresa a respeito da atuação do sistema de justiça criminal no Brasil, ele vem mudando. Então, já passou um pouco tempo daquela ideia de que o empresário ele estaria longe do sistema de justiça criminal, que o crime é uma coisa do bandido violento ou coisa parecida. Eu acho que o empresário hoje ele já vê, ele já percebe que a atuação dele oferece riscos e riscos que são de investigação criminal, riscos próprios até de bloqueio de bens e lá, em última análise, até de prisão, né? Mas isso acontece principalmente porque há uma percepção hoje, né, me parece, de que o Estado está perseguindo realmente o crime fiscal, está perseguindo realmente o crime de corrupção e outros semelhantes, né? Mas sim, muitos ainda acreditam que eles não têm responsabilidade porque essa responsabilidade é de um terceiro, né? Em matéria de lavagem de dinheiro, por exemplo, né? É muito comum eu chegar numa reunião com um novo cliente e ele dizer para mim, doutor, se o sujeito comete os crimes dele lá, ele usa esse dinheiro para me contratar, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou ficar perguntando, e eu tenho que dar uma triste notícia para esse empresário de que sim, ele tem a ver com isso, né? E ele pode se ver envolvido numa investigação criminal por não ter o cuidado, né, na hora de contratar o seu fornecedor, na hora de contratar um terceirizado, na hora de aceitar uma empreitada com um parceiro, né? Então, isso não é só um problema do terceiro. Agora, é muito recorrente também, quando a gente chega em determinadas empresas grandes, que o executivo, né, aqueles que a gente chama do C-level, né, eles têm uma percepção também um pouco equivocada de qual que é o papel deles dentro da organização. Até mesmo do acionista. Muitas pessoas, então, elas não compreendem bem que, às vezes, até se omitir faz dele responsável. Então, se você é um diretor estatutário de uma empresa, você tem uma série de deveres. Você faz parte do conselho de administração, você tem uma série de outros deveres, né? Principalmente quando o ato ilícito em questão beneficia essa classe, né? Então, é interessante quando também a gente está diante de um executivo e é normal, no primeiro momento, aquela atitude completamente negacionista, né? Dizendo que não tem problema, não fui eu não tinha nada a ver com isso, e qual que é o benefício que eu recebi? Aí a primeira pergunta que eu faço, você recebeu bônus? Por exemplo, uma fraude, né, num balanço, alguma coisa assim. Você recebeu o bônus desse período? Recebi. Bom, então você foi beneficiado de alguma forma. Ainda que você possa depois provar que você não tinha conhecimento daquele ato ilícito, num primeiro momento, o foco vai ser, sim, esse núcleo diretivo das empresas, né? É claro que não se pode dizer que o CEO, por exemplo, ele pode ser responsabilizado por tudo que acontece na empresa. É evidente que não. Agora, quando ele pode evitar um crime lá nos níveis mais operacionais, por exemplo, e não o faz, me parece evidente que ele tem, sim, essa responsabilidade, né? Então, a responsabilidade por omissão, às vezes, ela é vista quase como se fosse algo menor, e não é. Segundo a lei
penal, a omissão ela é tão punível, tão grave quanto a ação. Ou seja, não agir, não evitar, é o mesmo para a legislação brasileira que cometer o ilícito. Excelente. E aí, entrando nessa questão da governança, né, o entendimento equivocado também desses dirigentes de organizações, que alguns desses dirigentes de organizações têm, é que ao delegar o dever de proteção e vigilância para um compliance officer, eles estariam imunes da responsabilidade criminal contra eventuais fraudes ou ilícitos que, porventura, possam acontecer aí no âmbito dessa organização. Então, a gente coloca aí dentro do contexto o compliance officer, né? E qual o posicionamento jurisprudencial sobre a responsabilização tanto dos dirigentes quanto dos compliance officers nessas situações onde existe um departamento de compliance bem estruturado dentro da organização? Uhum. Isso é realmente assim um absurdo, né? A ideia de que um departamento de compliance, um programa implementado de compliance, vai livrar completamente a direção da empresa de qualquer responsabilidade criminal. Isso é uma fantasia. Aliás, eu gosto bastante daquela ideia corrente que a gente ouve sempre nesses eventos, e quem gosta de falar sobre compliance, que se for para ter um setor de compliance de fachada, é melhor não ter. De fato, me parece que se tiver um crime dentro de uma organização, e essa organização quiser se valer de um departamento de compliance de fachada, o crime é muito mais grave. Então, é melhor nunca ter pensado nisso. Melhor nunca implementar nada disso. Né? Viver ainda numa era passada, porque ali, se essa a tua intuição evidentemente não está alinhada com a ideia de cultura de compliance propriamente. Né? Então, se o empresário acha que o compliance officer é um bode expiatório, que ele vai colocar lá e vai levar toda a culpa, né? Sinto muito. O sistema de justiça criminal ele não é ingênuo a esse ponto de achar que você pode simplesmente colocar um sujeito lá e ele vai servir apenas para levar a culpa dos ilícitos que a empresa eventualmente praticou. Né? Como o tema é novo no Brasil, ainda nós não encontramos um posicionamento jurisprudencial firme nesse respeito. Né? Parece, sim, que não temos casos conhecidos, pelo menos eu não conheço casos em que esse problema tenha sido discutido dessa forma. Né? Mas a minha experiência me diz que a jurisprudência não vai aceitar essa transferência de responsabilidade. Né? É que em matéria de responsabilidade jurídica, seja ela civil ou criminal, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que mesmo diante de uma delegação de um poder, de uma atribuição, de uma tarefa, o sujeito que delega, ele conserva ainda um dever, ainda ele conserva os deveres próprios que são ali relativos àquela própria delegação. Então, por exemplo, o dirigente não pode nomear para ser compliance officer uma pessoa sem qualificação para esse tipo de cargo. Né? Também, ela não pode alegar que falhou o compliance, que isso não é culpa dela, se ela não garantiu um orçamento do compliance, se ela não contratou as pessoas com qualificação profissional para atuar dentro desse compliance. Né? Então, eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar em um caso em que a empresa pretendia se valer desse argumento e nós, claro, dissemos dos riscos e desaconselhamos ela, e de fato ela não utilizou esse argumento, porque assim, o departamento de compliance dela era figurativo. Né? Então, é fácil ver isso. Né? Aliás, se você olhar, por exemplo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, que é equivalente aqui ao Ministério Público, né, o DOJ, ele tem um desenvolvimento já bastante aprofundado do tema do compliance, né, dos Estados Unidos, e um critério que ele coloca, e que é muito interessante, é o comprometimento dessa cúpula diretiva, né, aquilo que a gente chama de o tom do topo. Isso pode ser observado, né, isso é fácil de verificar se de fato acontece. Né? E se essa cúpula diretiva
ela não está comprometida com o sistema de compliance, com a cultura de compliance, você pode desqualificar. Você pode desqualificar completamente esse sistema de compliance. E se o topo, se o C-level da empresa não está comprometido com o compliance, isso não é culpa do compliance officer, correto? Né? Então, me parece aí que é bastante fácil você responsabilizar, sim, esse empresário. Isso não significa que um empresário que esteja comprometido, que esteja fazendo tudo que está a seu alcance, e apesar disso, o ilícito acontece, isso não significa que ele não vá ser, vamos dizer assim, beneficiado pelo sistema de compliance. É claro que vai, né? Isso me parece tranquilo. Legal. Eu achei interessante aí dessa sua última resposta, que você falou bastante aí sobre responsabilidades de todos, não só do Compliance Officer, mas principalmente da alta direção para com o programa de compliance. Entra naquela questão das 3 linhas de defesa, que a gente tanto trabalha dentro das organizações na implementação de programas de compliance, de integridade, né? Questão dos recursos, né? E recursos não diz respeito só a recursos humanos, mas diz não só a recursos financeiros, mas diz respeito também a recursos humanos, recursos tecnológicos, para que aquele programa de compliance realmente funcione na organização, e a questão da qualificação do profissional de compliance, né? Esses são pontos que a própria ISO, né, a 37001, a 19600, tratam ali naquela estrutura de alto nível que ela propõe no framework do compliance. Acho que esse nosso bate-papo foi muito interessante. Nós tratamos de temas que são bastante relevantes para o programa de compliance, principalmente para a consequência de eventuais desvios na organização. Me parece que cada vez mais os profissionais de compliance têm que atuar em consonância, assim, em harmonia com advogados criminalistas. Eu acho que essa sinergia é fundamental para o sucesso de um programa, principalmente no recebimento de denúncias ou na apuração de desvios dentro da organização ou fraudes. Então, eu queria agradecer, foi uma honra para nós contar aí com a tua participação. Eu acho que foi bastante enriquecedor mesmo, e deixo aí um espaço para um recado final aí que você queira deixar. Então, eu primeiro gostaria de agradecer, dizer que eu estou sempre à disposição, gostaria de participar mais vezes também, claro, se for possível, porque esse é um tema que eu gosto bastante e quero ver isso acontecer, quero ver as pessoas engajadas também com esses projetos, né? Essa oportunidade aí de estar falando contigo e com o seu público, para mim, para mim uma grande honra, né? E também espero que nesse mundo que está por vir aí, nesse novo normal que vai surgir, a gente possa receber melhor os programas de conformidade, né, e que as autoridades também compreendam melhor o papel da empresa, o papel do empresário, e se vejam comprometidas com a manutenção da empresa também. É uma coisa que é muito cara para mim no meu dia a dia, né? E que compreenda que compliance, afinal de contas, não é uma caça às bruxas, né? Ele serve para melhorar a reputação das empresas, mas não só, a reputação também do Brasil, a reputação externa do nosso mercado, também para engajar todos os particulares e o Estado num projeto para um bem de todos, né? Muitas oportunidades, eu acredito, de trabalho vão surgir a partir daí. Eu acho que quem está atento que haverá uma diversificação no trabalho da advocacia e no trabalho da advocacia criminal, né? Há pouco até falávamos sobre a ideia de que um advogado talvez não se apresente mais como advogado, mas como um resolvedor de problemas, né? Eu acho que é esse o sentido também do nosso comprometimento com essa nova realidade, e aí nesse sentido de fazer entender essa nova cultura, que é a cultura do compliance. Beleza, e que o advogado seja um resolvedor do problema antes que os problemas aconteçam, claro, principalmente. Exatamente. Preventivo. Beleza, muito obrigado aí pela participação e até a próxima. Obrigado a você.